gente, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula. Estou feliz aqui com as nossas colegas que estão aqui, nossas alunas. E vamos iniciar. Eu gostaria de pedir a Josineide, né, para começar fazendo essa oração inicial. Amém? Amém. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer por essa oportunidade que temos de aprender mais de Ti, com a tia Nina, ó Senhor. Então, Deus, nesta hora queremos te pedir, tome em Tuas mãos esta aula, abre a nossa mente e nosso coração, para que nós venhamos, ó Deus, aprender de Ti e passar para as nossas crianças o desejo do Teu coração. Eu oro te pedindo que o Senhor esteja direcionando tia Nina a nos compreender a forma pelo qual ela está nos ensinando, mas também, ó Deus, que ela possa, a cada dia, aprender de Ti e passar para outras pessoas, e esse conhecimento será multiplicado para a honra e glória do Teu nome. Eu te oro nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então a aula de hoje é como levar uma criança a Cristo. E eu gostaria aqui de mostrar uma novidade, tá, meninas? Que eu estou tentando ainda fazer. Ainda não coloquei capa, ainda não decorei. O que vocês imaginam que é isso aqui, gente? Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um porta-cântico, olha só, um porta-cântico que eu estou fazendo para guardar os cânticos. Olha só, eu fiz tipo uma pasta, olha só. Aí eu fiz de EVA, certo? Mas a ideia não é fazer de EVA, mas como eu queria muito fazer, e aí a proposta é colocar um velcro aqui ou aqui, né? E fazer o plano da salvação aqui, certo? Que já vai ser para a classe de 5 dias. Aqui eu vou guardar só os cantos e os versículos dessa classe, tá? Então, quando isso aqui estiver pronto, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tô só em estudo ainda, tá bom? Mas eu gostaria de louvar um corinho que eu já cantei aqui nos slides. E vamos relembrar esse cântico, certo? Vocês lembram que eu já cantei esse corinho aqui? Olha só, eu vou ficar aqui um pouco escondida, que é para vocês verem um pouquinho a letra. Quem lembra desse corinho que eu cantei? Ele é muito legal porque é justamente o plano da salvação. 1, 2, 3, 4, 5 são os dedos desta mão. Eles contam uma história que eu conto para você. Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim. Eu recebo, estou crescendo. E conto mais uma vez. E conto mais uma vez. 1, 2, 3, 4 e 5 são os dedos desta mão. Eles contam uma história que eu conto para você. Que eu conto para você. Olha só. Então, essa história é uma história linda que eu não vou contar agora, certo? Mas eu vou falar muito das cores do plano da salvação. Aqui foi só para a gente começar, certo? Eu tenho outro visual aqui que eu vou mostrar para vocês também. Só um minutinho. Olha, é a luva, eu fiz ela um pouco menor. E essa luva aqui vai ser justamente para a gente estar falando um pouco sobre o plano da salvação. Essas cores aqui, os versículos de cada cor, cada coração, né? Cada um tem uma entrada, cada um tem uma aplicação, tem um versículo que você tem que estar na ponta da língua, né? No dia da sua apresentação. E eu vou falar também um pouquinho de como evangelizar uma criança, certo?
Então, vamos começar. Eu vou agora mostrar um pouquinho da apostila. Vamos falar sobre evangelismo infantil, né? Na parte agora da introdução. Como eu disse para vocês, né, meninas? Tudo é muito novo, tudo é muito técnico aqui. Mas vamos lá, vamos tentar aqui ver como é que eu vou fazer aqui esse babado. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o evangelismo infantil, né? Bem, fazer com que as crianças recebam verdadeiramente a Jesus Cristo como Salvador. Baseado em conhecimento claro da mensagem do Evangelho, deve ser a nossa maior preocupação. Jesus disse: deixai as crianças e não as impeçai de virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, aqui é uma introdução, né? O que é evangelismo infantil, né? O evangelismo infantil é justamente isso, é fazer com que as crianças recebam essa mensagem, né? Que é o resumo da vida de Cristo, né? E do plano de Deus que Ele preparou para resgatar a cada um de nós, né? E eu posso perguntar para vocês assim, ganhar almas para Jesus é a maior necessidade da época em que vivemos? Sim, com certeza. Por quê? Porque as crianças é um dos alvos fundamentais de Satanás. Porque ele sabe que a infância é justamente o período melhor para atacar as crianças. Porque uma vez que você ganha uma criança para Cristo, ela tem o quê? A sua vida inteira para louvar, ela tem a sua vida inteira para servir, para adorar a Deus. Então, por isso que existem os ataques do inimigo na vida das crianças, para que as crianças não aceitem a Cristo, né? Porque a própria Bíblia diz já, né, que o mundo jaz no maligno e Satanás tem conseguido escravizar muitas crianças, inclusive muitos filhos de crente, e isso é verdade. Porque tem um ditado que diz assim, tem um ditadozinho que fala peixe, peixinho, né? Parece que é assim o ditado. Mas na vida, trazendo para os dias de hoje, não quer dizer que um pastor, que o seu filho vai se tornar um pastorzinho ou que ele vai crescer no caminho certo, né? A gente sabe que a vida pastoral hoje, muitos dos pastores são atacados e hoje tem seus filhos, tem lésbica, né? Tem esse mundo novo virtual aí que tem trazido essa roupagem para as crianças, para os adolescentes, e muitos têm caído, não é verdade? Então, por isso que a gente tem que acordar desde a infância, né? Desde as crianças pequenas, justamente esse plano da salvação, para que as nossas crianças elas conheçam de fato o nosso Salvador, né? É importante que todos os servos do Senhor que sejam separados para evangelizar as crianças, levá-las a uma vida vitoriosa, cheia de poder do Espírito Santo, né? E frutífera no trabalho no Senhor. Não esqueçamos de que a infância é a melhor ocasião para levar uma pessoa a Cristo. Aproveitem essa oportunidade, pois logo ela passará, né? Justamente, a Bíblia também nos mostra, né, que ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela ficar mais velha, ela não venha se desconverter, né? Ela não venha se desviar dos caminhos de Deus, porque quando um alicerce é bem feito, veja o exemplo de uma casa, quando o alicerce da casa ele é bem feito, dificilmente aquela casa vai desmoronar. Então, por isso que
a infância é o melhor período para que a gente venha evangelizar e ganhar uma vida para Cristo. E existe também os objetivos, né? Por que nós temos que evangelizar nossas crianças? Primeiro, para levar essas crianças a um novo nascimento, né? Para que a gente venha apresentar a Cristo a essas crianças. E, segundo lugar, é desenvolver na criança a sua vida espiritual. Depois de terem nascido de novo, é indispensável que a criança, né, ela cresça como Jesus cresceu. E para que isso aconteça, né, a criança ela precisa receber a sabedoria da palavra, agradar a Deus e aos homens. A palavra de Deus diz lá em Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, esse é o segundo objetivo. Terceiro objetivo é a interação no serviço. Gente, isso é tão gratificante. Hoje eu tenho as minhas crianças, né, como monitoras no departamento infantil. Então eu ensinei essas crianças desde pequenas, elas chegaram pequenas na igreja e hoje eu já envolvo essas crianças no serviço. E isso pra gente que é professora do Ministério Infantil é muito gratificante, né? Ver a vida dessas crianças sendo envolvidas na casa de Deus, né? Elas fazendo o serviço na casa do Senhor, e isso me agrada muito. E outra coisa, ganhando vidas também para Cristo, porque uma criança, quando ela é alicerçada na palavra e no plano da salvação, essa criança cresce com desejo, essa criança ela cresce com a vontade, né, de evangelizar. Não é como os adultos, que muitas vezes quando falam assim, vamos evangelizar, tem vergonha, tem medo. Não, as crianças elas não têm esse sentimento. Primeiro que se você é uma professora que se prepara, é uma professora que transforma a sua lição em lição de vida, traz aplicações e o ponto da salvação todas as aulas, essa sua criança ela já vai estar acostumada com o plano da salvação. Eu estava assistindo no Facebook uma reportagem, né? Eu acho que era uma live, e uma das professoras, ela estava ensinando a fazer o plano da salvação, e ela fez um comentário assim, eu não sei se suas crianças já conhecem o plano da salvação, a minha já conhece e tal. Então, assim, ela deu um foco para o plano da salvação, como se não fosse importante a gente falar, bater nessa tecla todo final de semana. É como se fosse assim, apresentou aquele plano da salvação, suas crianças já conhecem, então agora eu tenho que ir em busca de algo novo. Porque muitas vezes as pessoas confundem a mensagem com o método. O método, ele pode ser variado, né? Existem várias maneiras de você apresentar o plano da salvação às crianças. Então, muitas dessas professoras que estão no Facebook, que estão no YouTube, às vezes não têm esse conhecimento, né? Então, elas acham o recurso é mais importante do que a mensagem. E é o contrário. O conteúdo é mais importante do que o método. Porque do que adianta você ter um método tão lindo, tão maravilhoso e não saber apresentar esse método, né? E é importante que você apresente esse método várias vezes. Se possível, todos os domingos. Se possível, toda vez que você encontrar a sua criança, você tem que bater nessa tecla. Por quê? Veja na casa de Deus, o pastor quando está pregando. Será que o pastor não fala de pecado várias vezes? Será que o pastor não fala do amor de Deus várias vezes? Será que o pastor não fala da solução do problema que o Senhor Jesus nos trouxe toda a pregação? Porque sempre tem a intervenção de Deus ou de Jesus em todas as histórias da Bíblia. Então é nisso que as professoras muitas vezes se perdem, porque não tem esse conhecimento, que a gente tem que bater nessa tecla sempre, sempre com as nossas crianças. Aqui, apresentando o Evangelho às crianças. Não devemos pensar que aceitar a Cristo é uma coisa complicada.
Um convite em sua forma mais simples seria: você deseja receber a Cristo como seu Salvador? Onde quer, porém, que desejamos levar criança a Cristo, precisamos, antes de tudo, entregar a mensagem da salvação. O Evangelho é algo eterno e profundo, porém pode ser resumido nos seguintes pontos. Aqui vem uma parte muito importante para a gente agora, tá? Eu já falei sobre isso aqui no vídeo passado. Eu falei exatamente em cima dos símbolos que vamos apresentar nas nossas histórias. Eu falei, Deus é a fonte da salvação, mas representada em figuras, né? Representado em Deus. Então eu mostrei o quê? Eu mostrei um símbolo, né? Um círculo amarelo, né? Representando Deus, o amor de Deus. E falei também sobre o versículo João 3,16, que fundamenta o amor de Deus, né? Que todos já conhecem, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, né? A necessidade da salvação. A necessidade da salvação é justamente o quê? Porque as pessoas, elas são pecadoras, né? Elas já nascem no pecado. Então, falei também desse ponto através de um símbolo, de um coração preto, né? Que é a cor que representa as trevas, que representa o pecado. E aí eu falei no vídeo passado, Romanos 3:23, que é um dos versículos que nós não podemos deixar de aprender, né? Que fala, porque todos pecaram e carecem, né? Estão destituídos, estão separados da presença de Deus. Então, por isso que as crianças, elas necessitam muito, muito mesmo, gente, que a gente fale dessa necessidade da salvação. Por quê? Porque ela é pecadora. Nós pecamos todos os dias e precisamos reconhecer, né? E mostrar um caminho, o caminho da salvação, que é Cristo, o Filho de Deus, crucificado em nosso lugar e ressurreto, né? Dentre os mortos, que ele ressuscitou. E está lá em 1 Coríntios 3:4. Olha que bênção, nós vamos conseguir fazer com que todos esses versículos sejam apresentados de uma forma lúdica, né? Aqui é o presente da salvação, é quando a gente faz o apelo, né? Ali foi representado com um coração branco. João 1,12, que diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, né? Aos que crerem ao seu nome. Né? Então, essa parte aqui, no plano da salvação, né, no livro Sem Palavras, é justamente a cozinha branca, é a vida nova com Cristo. Essa parte aqui da segurança da salvação é justamente aquela partezinha que você tem que dar certeza para a criança, que a criança ela não vai ser abandonada, que a criança vai ter sempre Cristo, né? Sempre Deus vai estar ali protegendo, cuidando, né? Então é importante apresentar o evangelho à criança de maneira simples e clara, né? E que maneira é essa? A gente tem um livro sem palavra, a gente tem gravuras, a gente tem os dedos da mão, né? Então, esses métodos aqui são os métodos que você pode estar variando, certo? Então, agora eu vou estar mostrando para vocês de uma maneira lúdica, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui para vocês verem, ok? Estão aí comigo, meninas, ou estão dormindo? Acorde em nome de Cristo. Olha só. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui, né, é a luva da salvação, né? Ela é feita de TNT atrás, né? E EVA, é uma coisinha simples, aonde você vai falar do amor de Deus, do pecado, que Cristo morreu por nós, vai falar da vida nova com Deus, né? Aqui é onde você vai fazer o apelo e aqui é onde você vai fazer a criança também, né? Reconhecer,
né, falar do seu pecado como um ponto de crescimento. Aqui eu vou falar do crescimento espiritual. Então, confessar o pecado é uma forma também da criança crescer em Cristo, porque ela está reconhecendo e ela está confessando o seu pecado. E existe algo que a criança deve fazer, né, para crescer no caminho do Senhor, que é ir à igreja, orar, ler a Bíblia. Então, tudo isso aqui, né, eu vou estar dando para vocês na apostila, né, e algumas páginas também separadas, como você contar o plano da salvação bem direitinho, porque a gente sabe que para a gente falar o plano da salvação hoje, né, dependendo da idade, a gente tem que ter algo para apresentar para as crianças, né? Não só as cores, às vezes adianta, mas quando você tem algo para mostrar, chama muito mais atenção, né? Você falar do céu, né? Que Deus criou todas as coisas e Ele criou também o ser humano, né? E falar da história do pecado, né? Porque o pecado é a única coisa que nos impede de morar lá no céu. E aí você vai explanar, né? Por que que o pecado entrou no mundo? Como o pecado entrou no mundo? Através de quem? Né? O que que a gente faz que é pecado? Né? E a gente falar do plano de Deus, né? Deus sabendo que nós somos pecadores, que o mundo entrou no pecado e agora o mundo tá sem jeito? Não. Deus é tão maravilhoso que Ele criou, né? Ele deu o seu jeito, né? Ele enviou o Senhor Jesus para morrer naquela cruz, né? E derramar o seu sangue. E a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está lá no céu. E um dia Ele vai vir nos buscar. E para isso você tem que receber, né? Você tem que ter Jesus na sua vida. Você tem que estar pronto a receber. E para que você esteja pronto para receber Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer que o Senhor Jesus, Ele é o Filho de Deus e só nele é que há, só em Jesus é que há salvação. Então, quando nós aceitamos a Cristo, a nossa vida muda, né? A gente passa a ter uma vida diferente, uma vida com Cristo. Então, por isso que a gente precisa crescer. E para a gente crescer, a gente precisa da palavra de Deus, não é verdade? A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa viver o que a Bíblia nos ensina. E para isso aqui a gente tem alguns exemplos, né? Ler a Bíblia, estar falando de Jesus para outras pessoas e para a igreja, né? Então, tudo isso nos faz crescer, né? E crescer com Cristo. Então, aqui é um dos visuais maravilhosos da APEC, né? Que é a mensagem das cores. A APEC, ela é a criadora, né? Desse recurso visual das cores, das 5 cores do plano da salvação. Então, a gente aqui, nesse visual, vem o João 3,16, que é o carro-chefe, né? João 3,16, que eu acredito que nesse visual já vem os dois. Eu comprei na APEC, eu não me lembro, mas eu acho que vem os dois. Já vem o versículo e a história, né? E aí você pode estar fazendo também o cântico. Outra coisa muito interessante que a APEC tem, gente, são esses cartazes aqui. São cartazes evangelistas. Gente, é show de bola, né? Aonde você vai estar falando, por exemplo, esses cartazes aqui, você pode estar evangelizando suas crianças, mas em um momento que você, por exemplo, a criança aceitou a Cristo, né? Na sua sala. Então, depois você precisa fazer um aconselhamento. Então, você precisa saber, ter a certeza que aquela criança realmente aceitou a Cristo. Porque, às vezes, a criança levanta a mão porque o amigo
que veio com ela, aceitou, e ela fica, para onde ele for, eu vou também, entendeu? Às vezes a criança levantou a mão porque queria uma oração, às vezes a criança levanta a mão porque está com alguma dúvida, e aí você, sem essa experiência, conta que aquela criança aceitou a Cristo, mas não conferiu se aquela criança realmente aceitou a Cristo. Então, para isso, você precisa ter um visual, aonde você vai recapitular o plano da salvação, né? Você vai falar que Deus ama, né? Esse dedinho aqui apontando é falando para você, né? Que Deus nos ama. E aqui esses cartazes é uma bênção, né? Ó, que vai mostrar bem direitinho o plano da salvação. Ó, aqui é porque não tá na ordem, tá, gente? Não tá na ordem, mas eu vou mostrar aqui bem direitinho para vocês. Esse material aqui, ele é maravilhoso. Ele tem 3 tamanhos. Tem esse tamanho aqui, que é o tamanho maior. Tem ele menorzinho, assim, nesse tamanho mais ou menos. Eu tenho os 3 tamanhos. Tem ele, olha essa parte aqui, que vai falar da metamorfose, né? Da transformação da borboleta quando ela entra no casulo, né? Quer dizer, a largata entra no casulo e transforma em uma borboleta. Então, simbolizando a vida com Cristo, né? Falando aqui do mundo, né? O amor de Deus para o mundo, e a criança aqui olhando, fazendo uma analogia, né? Que você está de fora desse amor, né? E você precisa estar com Deus, né? E ó, a última, né? Que fala que Cristo morreu. E aqui atrás, gente, aqui atrás vai ter tudo bem explicadinho, ó. Esse visual aqui é muito bom, porque já fala tudo que você tem que dizer, os versículos, tudo. Então, são cartazes. Eu tenho esses cartazes assim, pequenininho, nesse tamanho aqui. Tenho ele médio e tenho ele nesse tamanho. Então, são recursos, assim, maravilhosos que a PEC tem. Que às vezes se torna um pouquinho caro pra gente ter tudo, né? Mas tem algumas coisas na PEC que eu não abro mão de ter. E justamente esses que eu tenho aqui. Muita coisa na PEC eu não tenho, né? Por exemplo, na PEC eu aprendi a fazer o livro sem palavra. E vamos ter uma oficina aí, tá? Aonde você vai aprender a fazer o livro sem palavra, que é muito importante que você tenha um livro como esse, tá? Esse aqui é do tamanho de uma cartolina grande, né? Aqui fechadinha no meio, certo? Então, são essas 5 cores que nós vamos apresentar no nosso Super 5, né? Vamos falar de cada cor e cada uma de vocês vai falar de uma cor específica. Então, é importante que você comece a sua aula mostrando a sua cor. E o bom é que seja através de um livro sem palavras, né? Eu tenho aqui ele em 2 tamanhos, tá? Ó, esse aqui, ele é ideal para quando você está dando aula. Esse aqui, essa criatividade aqui foi da minha professora e eu pedi com licença para ela e fiz e vendo, né? Eu vendo esse recurso aqui, né? Esse material que eu acho assim fundamental uma professora ter, e é com esse material aqui que você vai contar a sua história e estar apresentando o plano da salvação. A próxima matéria agora nós vamos falar só sobre lição bíblica, é onde a gente vai se estender mais e eu vou falar muito sobre os símbolos. E vamos falar também da sua aula, como é que você vai apresentar a sua aula, que técnica você vai usar, que recurso você vai usar, né? Então, é muito importante que você tenha um livro sem palavras. E eu vou estar ensinando, né? É a próxima oficina nossa, ainda vai ter a de cântico, vai ter essa e vai ter uma da história, né? Aí eu vou estar ensinando a vocês a fazer as técnicas de pintura
e vou estar ensinando a vocês a fazer a sua história, né? Se você for apresentar com slide, você não vai precisar fazer, mas é sempre bom você aprender a como você confeccionar suas histórias, porque às vezes a gente não tem dinheiro para comprar, a gente não tem como ter um recurso. Então eu vou ensinar de uma maneira simples e de uma maneira mais cara, com certeza, a você fazer a sua própria aula, certo, gente? Então, outra maneira que você pode evangelizar as crianças é com a sua mão, né? Então, cada dedo, ele vai representar um ponto da salvação. Aqueles pontozinhos que está lá na apostila, que fala da fonte, né, da salvação, da necessidade da salvação, do caminho da salvação. Lembra que está lá? Então, é justamente essa mãozinha aqui que eu peguei na internet. E os versículos, gente, por incrível que pareça, os versículos sempre são os mesmos. A mensagem sempre é a mesma, né? Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim, estou salvo, né? E aceito e estou salvo. Então aqui foi um recurso simplesinho, né? Que eu encontrei na internet e fiz e aplico para minhas crianças. Outra maneira legal que eu gosto de fazer, e essa aqui sempre quando a criança entra no CIB, né, que é um projeto que eu criei, que é os investigadores da Bíblia. Então as crianças, ela ganha esse cartãozinho aqui, que é o cartão evangelístico, né? Então todas as minhas crianças têm esse cartão e sabem contar essa história, porque o início quando a criança entra no CIB, né, ela tem que aprender, é um dos desafios, ela aprender essa mensagem, contar para uma criança e trazer essa criança para o clubinho, né? Então as crianças, elas ficam assim encantadas, né? Deixa eu começar aqui de novo, né? Então aqui você vai falar do amor de Deus, né? Depois você vai dizer que ela é pecadora, né? Que é a única coisa que nos impede de entrar lá no céu. Depois você vai... Pronto, agora eu me perdi. Você vai falar que Jesus, né, morreu por nós, pelos nossos pecados, né? Aí depois você vai falar que a criança, ela precisa de uma vida nova com Cristo. Aqui você vai fazer o apelo. Existem várias maneiras de você falar, de você apresentar o plano da salvação. Vai se adequar ao método, né? A variação. Mas a linguagem, o conteúdo é sempre o mesmo, certo, gente? Então tem alguns métodos que vai modificar alguma coisa. Por exemplo, no final desse eu vou falar sobre a árvore, o fruto, porque eu vou fazer uma analogia, né? A árvore, o cuidado, como uma árvore cresce, e eu vou fazer essa comparação com a vida do crente. Quando um crente aceita Cristo, né? Que a sementinha semeada e ela vai crescendo. Para crescer precisa do quê? A árvore, ela precisa de água, de sol, calor, não é verdade? E o crente precisa de quê? Ele precisa ler a Bíblia, ele precisa orar, ele precisa ir à igreja, ele precisa ter comunhão. E ele cresce e no futuro ele dá o quê? Um fruto, né? E esse fruto é quem? São as pessoas que você vai trazer a Cristo. Então é muito especial isso aqui para as suas crianças e muito fácil também de fazer, certo, gente? Muito fácil, se vocês quiserem. Eu já tenho gravado no meu Facebook, eu tenho gravado a oficina ensinando a fazer este recurso aqui, bem facilzinho. E lá tá os moldes também. Eu posso até colocar a oficina dentro, mas eu acho que fica fácil eu dando o link e vocês acessar diretamente no meu Facebook. Só se alguém não tiver Facebook, aí eu coloco, tá certo, gente? Outra
coisa especial que eu encontrei, né? E esse aqui foi eu que fiz, tá, gente? É o saquinho vira-vira. Vocês conhecem o saquinho vira-vira? Saquinho vira-vira, ele também é da PEC, tá? Eu acho que quem criou esse método aqui foi a Abimael, tá? E é muito especial porque você vai contando a história, né? E vai mudando as cores, né? Então você vai contando a história. Ó, para quem trabalha online, diga aí se um recurso desse não é bom, né? Olha só. Então você tá aqui, ó, sentadinha, e aí você tá falando do plano da salvação para sua criança. Então assim, eu já apresentei vários métodos aqui, né, diferente para você apresentar o plano da salvação. Então, o método hoje não falta não, gente. Se você olhar na internet, tem muita coisa para você falar sobre o plano da salvação, para você mostrar as cores. Cada aula você trazer um método desse diferente. E hoje também a gente tem os jogos também, né? Eu criei aqui essa roleta, né? Aonde tem as cores do plano da salvação, certo? E aí você pode brincar com suas crianças, ok? E aí aonde como é que se diz, a seta para, é a pergunta. Olha só, para saber se a criança sabe o versículo, para saber se a criança sabe o significado dessa cor aqui, o que é que essa cor aqui representa. Então, é importante você criar também brincadeiras, né? Para que você apresente essa maneira lúdica, que eu também tenho a caixinha, né? Essa caixa aqui eu uso para tanta coisa. Essa caixa aqui foi a minha primeira caixinha que eu fiz. Eu faço ela para venda, mas essa daqui eu não me desfaço. Eu já teve 3 pessoas que veio aqui para pegar essa minha caixinha, mas eu não dou, porque ela foi a minha primeira e eu amo ela, né? Então aqui você pode brincar com suas crianças, pode colocar pergunta, né? Aqui eu coloquei maneiras de como você recitar os versículos, né? Lembra daqueles cartãozinhos, né? Que eu falei? Repita o versículo com a mão na testa. Então eu usei brincando com as crianças sobre os versículos. Mas você pode fazer as perguntas nas cores do plano da salvação e colocar aqui dentro e fazer pergunta para suas crianças, certo? Bem, o último recurso que eu vou mostrar aqui, gente, é esse daqui. Eu queria mostrar o que vocês vão fazer, né? Mas eu não encontrei. Esse daqui é um recurso mais completo. Ele tem 10 imagens, tá? Ele tem 10 imagens. Mas é a mesma coisa do que vamos falar no que eu mandei vocês confeccionar. Veja que são imagens que você vai apenas colorir, ok? Que fala do plano de Deus, né? O plano perfeito. Aqui eu peguei na própria internet essa imagem e colei, certo? São imagens que você vai colorir e que você vai falar, né? Isso aqui pode ser feito no aconselhamento, quando você leva a criança lá para o Ministério Infantil, para uma sala mais reservada, e aí você vai falar, através dessas figuras, você vai conferir se essa criança realmente aceitou a Cristo, se ela entendeu o chamado, se realmente essa criança aceitou Jesus, né? Então agora vamos falar um pouquinho sobre o apelo. Como é que deve ser um apelo para as crianças? Existe o apelo na sala de aula, né? Você está dando aula, que você pode ser feito o seguinte: existe o apelo da sala de aula, existe o apelo num culto infantil e existe o apelo na classe de 5 dias, que é o que vamos fazer, certo? Eu tive uma experiência profunda, né? Eu fui pro sertão, né? Bem pertinho aí, fui pra... esqueci o nome, bem pertinho de Triunfo, a cidade que a gente ficou. Como foi o nome daquela cidade do pastor, que Shirley é de lá? Serra Talhada, né?
Pronto, eu fiquei em Serra Talhada, então a turma se espalhou, né? Inclusive o pessoal tá viajando agora em janeiro, está fazendo novamente outro, como é que se diz? Outra viagem missionária, né? Agora eles estão indo para João Pessoa, né? E vai fazer o mesmo trabalho ali em João Pessoa por ali e os missionários vão tudo para lá. Eu só não vou porque agora, esse período agora, eu vou estar com visita aqui em casa, né? Então, o apelo eu achei muito interessante. Você pode fazer da seguinte forma. Quando você está contando a sua história, na hora da contação da história, você vai perguntar para a criança se alguma criança quer aceitar a Cristo. Se alguma criança quiser aceitar a Cristo, você pode fazer da seguinte forma: pedir para que todas as crianças baixem a cabeça, e aí você diz: somente a criança que quer aceitar a Cristo, levante sua mão. O restante permaneça com cabeça baixa. Então, porque existe aquelas crianças que elas têm vergonha, né, de aceitar a Cristo. Então você pede para que ela levante a mão. Pronto, essa criança aceitou a Cristo. Beleza. Isso numa sala de aula. Agora todos levantem a cabeça, né? Você pode até pedir para as crianças ficarem em oração, as que são crentes, e as que não são, as que têm vergonha, levantar a mão. Existe aquela maneira prática de você pedir para a criança ir lá na frente, que é no culto infantil, geralmente a gente pede para as crianças virem à frente. Mas quando você está na sala de aula, você está dando aula, né? É legal que você faça assim, peça aqui, baixa a cabeça, levante a mão e diz assim: no final da aula, você me procure, tá certo? Tia Nina vai ficar ali e você vai vir, que tia Nina vai querer conversar com você, que levantou a mãozinha, tá bom? Pronto, então essa criança aceitou a Cristo. Mas você precisa conferir. Será que essa criança realmente aceitou? Será que ela entendeu o que é aceitar a Cristo? Então, quando a criança vem, qual é a primeira pergunta que a gente faz? A gente vai perguntar: por que foi que você levantou a sua mão? É a primeira pergunta que você vai dizer. E aí a criança vai dizer: eu levantei a mão, não sei. Gente, é tanta coisa que pode vir nessa resposta, que lá, quando a gente ia fazer essa pergunta para as crianças, tinha criança que dizia assim: porque eu queria uma oração, porque eu estava muito triste, porque quando você falou da morte, eu me lembrei da minha avó. Então, essa criança, ela não queria aceitar Jesus, ela queria uma oração. Aí outra criança levantou a mão, aí disse: por que você levantou a mão? Porque eu achei que levantando a mão eu ia ganhar algum brinde, entendeu? Eu levantei minha mão porque minha amiga levantou a mão, aí eu levantei a mão também, entendeu? Então você precisa conferir, você precisa apresentar o plano da salvação, você precisa falar os versículos, dizer: olha, quando você levantou a mão, a Bíblia diz que aquele que levanta a mão, né, ele aceita Cristo, ele passa a fazer parte da família de Cristo. E agora, aquele que aceita Cristo passa a ser o Filho de Deus, né? E aí você vai falando e mostrando as imagens. Aí você vai perguntar: mas quem foi que você recebeu? Quem é Jesus? E aí a criança vai responder, né? Aquilo que você falou na história ou nos pontos. Você vai falar que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu, né? Ele morreu na cruz, né? Para nos dar um presente. E que presente é esse? É o presente da salvação, né? Viver para sempre lá no céu. E onde é esse céu, né? A Bíblia fala de um céu, né? A Bíblia fala de um céu muito lindo, que não é esse céu que a gente enxerga, não, mas é uma cidade celestial que Jesus foi preparar para você. Então, para que você entre nesse céu, você precisa receber. Você precisa receber o Senhor Jesus. E todo aquele que recebe o Senhor Jesus
tem a vida eterna e passa a ter o coraçãozinho assim, ó, limpinho. Ele deixa de ser sujo, né, com pecado, e o Senhor, ele perdoa. Mas para isso você precisa se arrepender. Aceitar a Cristo é se arrepender dos pecados e querer ter uma vida nova com Jesus. E aí vai. E aí você apresenta o plano da salvação para a criança e pergunta: você realmente aceitou a Cristo? Sim. Então agora você precisa fazer uma oração. É muito importante. Aquelas crianças que aceitam lá no culto, levantou a mão, geralmente, gente, o pastor, ele faz uma oração abençoando só. Mas ele não faz uma oração para a criança confessar. Então, no culto, eu indico, né? E também depois da aula, eu indico que você faça uma oração com a criança para que ela confesse o Senhor Jesus diante dos homens. E essa oração tem que ter 3 palavras. Eu reconheço que sou pecadora. Eu creio que Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, e agora eu aceito Jesus como meu Salvador, para que ele entre no meu coração, né, e viva para sempre. Pronto. Aqui foi as minhas palavras. 3 coisas que tem que ter: reconhecimento, creio e aceito. E aí a oração quem vai desenrolar é você. Então aqui a criança confessou. Você fala, a criança repete. E depois é que é uma oração abençoando a vida daquela criança para que ela se fortaleça, para que ela cresça. Entende, gente? Então é assim que se faz. Aí depois leva essa criança lá para trás e vai fazer o aconselhamento. Aconselhamento é você mostrando e perguntando. Então, no curso, eu dei algumas imagens, né? Aqui na apostila vai ter para vocês assim, eu acho que até já coloquei essa parte lá. 5 coisas que Deus fez por nós. 5 coisas que Deus fez por nós e 5 coisas que Deus quer que você faça. Gente, eu acho top esse material. Ele é simples. Você pode estar mudando também as imagens se não quiser colorir. Mas tem que ser essa mensagem. É muito bom. Aqui tem os títulozinho, tem um versículo que você tem que dizer e tem o que você tem que falar, certo? Então, as 5 coisas que Deus fez por nós, né? Ele foi preparar um lugar, ele morreu pelos nossos pecados, ele nos deu a vida eterna. Então, assim, tem algumas coisas que eu não tô lembrada aqui, né? Mas tem aqui, ó. Ele perdoou os nossos pecados, ele tornou um filho seu. Deus, não, peraí, calma. Aqui as coisas que você... 5 coisas que Deus fez por nós, né? Ele nos perdoou, ele nos fez ser filho de Deus, né? A partir do momento que eu aceito, ele tem dado a você uma vida nova em Cristo, ele cuida de você agora e sempre. E a outra coisa, ele foi preparar um lugar celestial. As 5 coisas que você deve fazer. Deus quer que você leia a Bíblia, que você ore, ele quer que você dê testemunho, ele quer que você preste culto e ele quer que você continue seguindo a ele. Eu acho melhor esse material aqui, porque você vai fazer a pergunta: por que você levantou a mão? Quem foi que você aceitou? Quem é Jesus? O que foi que ele fez por você? Você é um pecador? Você peca? Pronto. Aí a criança já respondeu todas essas perguntas. Agora Deus quer que você saiba de uma coisa. 5 coisas que ele fez por você. Aí você vai mostrar os 5 visuais. E agora você também precisa fazer 5 coisas para ele. E aí você vai mostrar os visuais também. Então, por isso que é importante. Eu acho especial demais esse visual. Esse daqui também é muito bom, tá? Tem alguns desses daqui. Tem alguns daqui que tá no outro. Mas esse aqui já fala uma linguagem diferente.
Não é as 5 coisas que Deus fez por nós, as 5 coisas. Esse aqui é o plano da salvação num todo, entendeu? É outro visual que eu criei. Mas esse material que eu postei e eu quero que vocês façam, você vai recortar essas imagens aqui, certo? Essa parte aqui é a parte do testemunho. Essa nuvem aqui, branquinha, você vai deixar ela branca. Você só vai recortar e colar no quadradinho. Não pode colar, porque você vai falar aqui que Deus perdoa os pecados. Esse coraçãozinho aqui, você vai recortar aqui, de uma forma que a janelinha abra, que a janelinha faça isso. E vai colocar esse nome Jesus aqui dentro. O coração você não vai pintar de vermelho, você vai deixar ele branquinho, porque vai simbolizar uma vida nova com Cristo. Então, você tem Jesus, seu coração tá limpinho, certo? Aqui, ó, é quando pede para a criança testemunhar, falar do amor de Deus para outras crianças. Aqui fala do céu, né? O lugar onde Jesus foi preparar um lugar. E aqui fala da segurança que ele, né? Ele nunca nos abandonará. Ele está sempre cuidando da gente. E ele quer que a gente fique firme no caminho dele e não se desvie de maneira nenhuma. Esse material que eu apresentei agora, grande, eu tenho ele pequenininho, ó. Eu tenho essas imagens pequenininho. E eu acredito que eu coloquei lá também. Aqui, dobrando isso aqui, você vai fazer um livrinho pequenininho que eu vou estar mostrando no vídeo, gente. E aí eu ensino bem direitinho a fazer esse livrinho aqui, certo? Para você estar dando para suas crianças. Se você quiser fazer esse material aqui, que é mais figuras, são 10 figuras. Não, são 10 figuras, mas as figuras são maiores. Aí, você dá o livrinho pequenininho para criança, certo? Esse material aqui eu tenho disponível. Quem quiser é só me pedir. Mas eu escolhi esse daqui para você fazer o evangelismo no dia da classe de 5 dias, vai ser esse aqui, tá bom? Esse daqui é muito legal também, ok? E agora eu gostaria de abrir para vocês, para saber se você tem alguma dúvida. Você pode estar falando, você pode estar perguntando, ok? Alguém quer perguntar? Rosilene quer falar alguma coisa, alguma experiência que teve na sala? Quer falar alguma coisa? Nina, paz para todos. Boa tarde. Esses visuais aí, tu já me ensinou a fazer eles. Eu tenho alguns deles. Esse plano da salvação. Eu tenho do coração, né? Tenho esse aí que você mostrou agora há pouco. Eu acho que quando você for pedir para as meninas fazer, eu acho que não vai ser preciso fazer, né? Porque eu já tenho. Mas aí você vai postar. Você pode ser a primeira já a postar esse trabalho lá no grupo, certo? Eu vou postar o meu, você vai postar o seu. E todo mundo vai postar para dar, às vezes, até uma dica da cor que pintou, entendeu? Para que as meninas não pintem a nuvem, não pinta o coração, porque depois que pinta, quando você for falar, aí não vai bater com o que a apostila. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês o que você vai falar quando você mostrar a parte da nuvem. Você vai dizer assim, ó, Deus disse em Isaías 44, 22, desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como nuvem. Aí lá em Hebreus 10, 17 diz assim, também de modo nenhum lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. A nuvem branquinha
nos faz lembrar de algo puro, limpo. O nosso Pai Celestial nos perdoou para sempre os nossos pecados. Então, ela não pode ser pintada de azul, de outra cor, entendeu? Então, aqui tem 2 versículos para você recitar. Você pode recortar, bater xerox disso aqui e colocar esse textinho atrás, que na hora que você estiver postando, você pode estar lendo, certo? E aqui é o que você vai dizer, ó. A nuvem branquinha nos faz lembrar de algo puro, entendeu? Pronto, é exatamente, Josi. É isso aí mesmo. Aí na parte do coração, ó, tem a partezinha do coração que ele já fala que também tá aqui, ó. Desenho. Tem um que é do coraçãozinho que fala justamente que não é para cortar. É esse aqui, da janelinha, que ele fala, não pinte o coração de vermelho, deixe o branquinho. Certo. Nina, é esse que tem a janelinha que você falou, que é para colocar Jesus, ó. É, mas eu queria achar aqui o que você ia falar. Tá aqui. É uma das coisas que Deus fez por nós. Deus tem dado a você uma vida nova em Cristo. Ó, e aqui tem dizendo, ó, o coração com a porta, dentro a palavra Jesus. Aí você vai dizer assim, ó, assim habite Cristo em vossos corações pela fé. Em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. E esse vive que agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Aqui são 2 versículos que você vai citar, que é para dar uma ênfase no desenho que você vai mostrar. E você vai dizer, o coração limpo nos faz lembrar que Deus o purificou, né, do seu pecado. Ele quer ajudar você a não ceder à tentação ao pecado. Ele é o único que pode ajudar, pois agora vive no seu coração. Aí você vai abrir a portinha e vai fazer alusão à criança, que quando abre, Jesus está dentro. E aí pergunta para a criança, Jesus está aí dentro do seu coração também? Você já recebeu o Senhor Jesus? Você convidou ele para entrar no seu coração? Então, por isso que o coraçãozinho também tem que ser branco. Certo, gente? Então, eu acho esse material, apesar de ser simples, ele é show de bola para fazer esse aconselhamento após. Quando você faz um culto, recebe aquelas crianças, as crianças vão lá na frente, confessa, mas depois vai lá no departamento infantil, aonde você vai pegar o nome, o endereço da criança, o telefone de quem souber. E aí depois você vai entrar em contato com a mãe dessa criança. Do mesmo jeito que tem que ser feito na classe de 5 dias. A gente fez uma classe e aí a gente cometeu um pouco dessa falha. Por quê? A classe na rua, ela tem que ter uma equipe pronta só para fazer só para fazer isso. Eu particularmente acho melhor. Porque às vezes a professora, ela já tá ali preocupada com o canto, com o versículo, com tudo. Então, como é uma coisa na rua, então é muita coisa. Então, assim, eu vou preparar uma equipe, a criança aceitou, já vai tirar essa criança dali e já vai fazer o aconselhamento com ela e a aula rola, entendeu? Porque eu quis fazer o seguinte, eu quis colocar uma fitinha para no final chamar essa criança que tivesse com a fita para fazer o aconselhamento. Mas lá na praça não funcionou. Agora, lá na classe de 5 dias que eu fiz no sertão, funcionou. Por quê? Porque era numa casa. Numa casa funciona. Porque é pouca criança, você tem como controlar. Mas na rua, menino, não dá certo. Na rua tem que ter uma equipe mesmo que tira essa criança, faça o aconselhamento, depois essa criança volte. Aí você consegue fazer bem direitinho, pegar os dados da criança e tudo. Amém, meninas? Então a aula foi essa. Eu quero agradecer aí a participação
de Josineide, de Rosilene, Poliana, não sei se ainda está aqui, mas ela esteve, né? E espero que todas as outras alunas também participem assistindo esta aula, que essa aula também é muito importante. Agora, se você tiver alguma pergunta, eu vou parar aqui, certo? E aí você vai poder estar conversando mais comigo.